Orações que prevalecem contra o inimigo, Chuck Pierce e Rebecca Satsema, áudio 5. 7. Um legalista. Nós vemos por toda a Bíblia que Satanás tenta usar a lei para prender e restringir, em vez de para trazer a liberdade de Deus. Os fariseus são um bom exemplo de como o legalismo pode esconder a verdadeira intenção de Deus. Além do mais, como veremos um pouco mais adiante neste capítulo, Satanás trabalha para mudar as leis a fim de que elas se alinhem com práticas pecaminosas, em vez de trazerem a retidão de Deus aos territórios. 8. O mal supremo, Beelzebul, o senhor das moscas. Ver Mateus 12, 24 e 27. Ele é o príncipe dos demônios. Ver 12, 24. Mateus 12, 24. Ele controla estruturas demoníacas elaboradas e bem organizadas que foram estabelecidas para exaltar a ele mesmo e a seus propósitos por todo o mundo. 9. O príncipe das potestades do ar. Vê Efésios 2, 2. Seu poder é muito grande neste planeta. Ele sempre é visto como hostil a Deus e está trabalhando para derrubar os propósitos de Deus. Ele trabalha para governar sociedades inteiras e tenta encher a atmosfera ao nosso redor com sua presença e influência. 10. O príncipe deste mundo. Vê João 12, 31, 14, 30. Um príncipe é alguém que possui direito legal em um reino. Satanás exerce e mantém seu direito legal como príncipe por causa do pecado e das falhas do homem na terra. Ele manipula as estruturas do mundo. As características acima nos permitem conhecer melhor o nosso inimigo, sabendo seus nomes e descrições, nós podemos detectar sua presença onde quer que ele esteja à nossa volta. Conheça o inimigo pelas suas ações. Assim como podemos conhecer o inimigo pelo seu nome, podemos também identificá-lo por suas ações. Saber como ele age nos ajuda a discernir quando ele está em nosso meio. 1. Satanás tem uma presença discernível. Quando nós estamos falando com o Senhor e sendo guiados pelo Espírito Santo, nós somos capazes de discernir a presença do mal. É quase como se todos os pelos em nossos braços se levantassem quando Satanás ou suas forças estão por perto. Quando isso acontece, nós chegamos ao ponto de conhecer a sua presença. Nós sabemos o que está acontecendo. Nosso espírito nos diz que algo não está certo. Esse discernimento é uma função da sabedoria que vem por meio do Espírito Santo. 2. Satanás nos prenderá a doutrinas. Satanás é muito religioso e legalista, portanto, ele cria estruturas que nos detêm por meio do legalismo religioso. Mas vamos ser claros a respeito deste ponto. O legalismo religioso não é nada mais do que superstição. Esta diz que se nós fizermos A, B e C, então podemos esperar que D ocorra. Ou ela diz que se A acontecer, então precisamos fazer B, C e D para cancelar os efeitos ruins de A. Por exemplo, alguns podem sentir que precisam deixar suas Bíblias abertas em certa passagem em seu quarto, do contrário, Satanás terá acesso a eles. Outros podem achar que precisam acender uma vela ou queimar incenso para manter a presença de Deus. Alguns temem dizer o nome do diabo ou enfrentá-lo porque acham que tais atos são convidativos para que ele opere em suas vidas. A verdade é que Satanás já trama contra cada um de nós. Esses rituais supersticiosos são legalistas e vêm com laços demoníacos. Se o Senhor leva alguém a fazer um ato profético por uma razão particular, isso é uma coisa.
há liberdade nisso. Mas se o povo cegamente seguir rituais que eles não entendem, não há liberdade nisso, pois eles estão presos àquele ritual em vez de estarem buscando uma estratégia nova de Deus. 3. Satanás está sempre se opondo ao evangelho. Nós vemos evidências disso em todo o ministério do Senhor. Satanás tentou trabalhar por meio dos seguidores de Jesus. Ele odeia aqueles que carregam as boas novas e ele conspira para confundir e atrapalhar qualquer um que esteja comunicando o plano redentor de Deus. 4. Satanás procura homens e mulheres que possam ser tomados cativos por ele. 2 Timóteo 2:26. Ele anseia nos seduzir para fora do caminho. Ele anseia nos seduzir para fora do caminho de Deus e controlar nossas vontades. 5. Ele é um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ele se esconde e espera para nos emboscar em nosso caminho. 6. Ele busca os tempos oportunos. Quando Jesus havia completado seu período de teste no deserto, o inimigo deixou até um tempo oportuno, o qual implica que o inimigo esperaria por sua próxima oportunidade. Ver Mateus 3:11. É essencial que entendamos isto. Nós derrotamos o inimigo batalha por batalha. Mesmo que nós o tenhamos vencido uma vez, precisamos nos lembrar de que ele procurará outra oportunidade para nos atacar ou se opor a nós. 7. Ele muda as leis. Porque ele é um legalista, Satanás precisa usar as leis e controlar estruturas políticas e sociais inteiras para beneficiar seus planos. Por meio disso, ele pode esconder a verdade absoluta da justiça de Deus e fazer com que aquilo que Deus abomina pareça quase benigno. Um exemplo disso, nos Estados Unidos, no momento em que se escreve este livro, é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Este é um grande debate no qual Satanás desviou a atenção da retidão e a dirigiu ao então chamado direito dos indivíduos de agir de acordo com o que se parece reto para eles. A pressão em muitos estados para permitirem tais casamentos produzirá, por fim, uniões sancionadas pela lei. Uniões estas que se opõem diametralmente a uma verdade absoluta que Deus estabeleceu tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Conheça as limitações do inimigo. Apesar de olhar para o poder e a intenção do inimigo, não podemos nunca nos esquecer de que ele é um inimigo derrotado. Paulo pode dizer confiadamente: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20. Satanás e as forças demoníacas foram derrotados pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No final, Satanás e seus anjos serão completamente vencidos. De fato, Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. A cruz foi uma vitória decisiva sobre Satanás e suas hostes. Vê Colossenses 2:15. Essa vitória garantiu que um incontável número de pessoas seriam libertas do domínio das trevas e transferidas para o reino de Cristo. Ver Colossenses 1:13. Mas essa não é apenas uma promessa do fim dos tempos, para quando as nuvens se abrirem e nós virmos o Senhor descendo. Nós temos promessas a respeito da derrota de Satanás em nossas vidas hoje. Nós somos os únicos que podem permitir que ele se torne o homem, entre aspas, em nossas vidas. Mas nós, por meio da condução do Espírito Santo, também temos autoridade para prevalecer sobre seus planos e destroná-lo. Ore sempre. Continue orando e buscando o Senhor, e você vencerá o seu inimigo. O Senhor começou a se mover em mim no final da década de 1970 para renovar e revigorar a minha vida de oração. Eu me encontrava ainda em pé, tarde da noite, orando. Deus me deu missões reais de oração.
Ele me levou a orar por pessoas, por minha classe de escola dominical, por nossa igreja, por meu pastor e pelo pessoal da igreja. Eu orava pela empresa na qual eu trabalhava, eu orava por minha família. Eu simplesmente estava apreciando me comunicar com o Senhor e vê-lo trabalhar. Uma noite, após o meu tempo de oração, fui dormir. Às 2 horas da manhã, eu fui acordado e nosso cachorro estava rosnando e subindo na cama para perto de nós. Minha esposa Pan acordou e ficou sobressaltada também. Eu senti uma presença em nosso quarto. Pan descreveu essa presença como um vapor verde viscoso. Ele estava na beira da nossa cama. Eu me levantei na cama e ordenei que aquela presença saísse de nossa casa. Eu sabia que o inimigo estava com raiva por minhas orações estarem sendo ativadas. Essa força maligna estava tentando me impedir de conhecer melhor ao Senhor. O inimigo estava tentando produzir medo em mim, a fim de que eu parasse de orar. Ele sabia que, se eu continuasse buscando o Senhor com todo o meu coração, por fim eu seria liberto e poderia reconhecê-lo e confrontá-lo de novas maneiras para derrotar os seus propósitos. Eu quero encorajar você a não deixar o inimigo originar medo em você. Não tenha medo de entender os planos, o caráter e os meios do inimigo. Vá até o fim com o Senhor. Continue tendo vitória sobre o plano do inimigo de controlar e arruinar sua vida. Lembre-se que uma palavrinha derruba-o, esse homem, entre aspas, que roubaria de você a sua vida e alegria. Ao lutar com o homem, entre aspas, eu sou lembrado de que nós temos o homem, com H maiúsculo, lutando por nós, que é Jesus Cristo. Eu sou, com frequência, encorajado ao me recordar das palavras do clássico hino Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 3. Paixão ao longo do caminho. Aquele ano deve ter tido uma bela primavera, um tempo no qual Davi estava desfrutando de forma especial seu reinado como rei. Afinal de contas, havia apenas um ano que ele havia restaurado com sucesso a paz em sua nação após ter derrotado os sírios e também havia transformado seu exército em um grande poderio militar naquela terra. Assim, como eram bons aqueles dias. O período chuvoso do inverno havia ficado para trás e muitas safras estavam agora prontas para a colheita, uma tradição primaveril em Israel. A primavera também significava que as estradas estavam secas, tornando a viagem mais fácil para carroças e carruagens. Devido às boas condições de viagem e à abundante provisão de alimento, a primavera havia se tornado a tradicional época de travar guerra contra os inimigos, e os exércitos geralmente eram liderados por seus reis. Mas essa primavera foi diferente. Davi estava pronto para travar guerra contra os amonitas, mas em vez de ele mesmo liderar o exército, ficou em Jerusalém e enviou Joabe em seu lugar. Por Davi ter abandonado seu propósito ao permanecer em casa e não ter ido à batalha, ele foi prevalecido e enfrentou muitas lutas desnecessárias. 4 perguntas. Satanás busca prevalecer sobre nós, o povo de Deus, por meios que nos afastarão do caminho de Deus. Ao nos redirecionar, ele pode nos envolver em problemas e situações que nos desviarão do destino de Deus para as nossas vidas. Nesse processo de buscarmos
ser os que prevalecem em vez dos prevalecidos, devemos nos fazer 4 perguntas chaves. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo áudio.